Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Jessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento aqui, cara, de revisão para a prova da AOCP, que será ministrada aqui no estado do Mato Grosso do Sul para os meus colegas professores, tá? Que vão pleitear uma vaga aí para a Secretaria Estadual de Educação. Isso mesmo, pessoal que quer ser efetivado, tá? Então, vou deixar aqui gravada aqui uma revisão usando uma prova da OCP. Uma prova, ela não é muito nova, não é muito antiga, mas só para que você possa ver, você que já está treinando, você que já está se esforçando, né? Fazendo exercícios para a OCP. Então, eu preparei aqui uma revisão para vocês, tá bom? Para tanto, eu peguei a prefeitura, vamos lá, vamos para a prova então, vamos lá. Antes de mais nada, a gente começar, tá bom? Quero contar para vocês. Sou o professor Jessé Cortez. Você está assistindo ao Gramática Descomplicada. Se o vídeo for relevante para você, deixa o seu like, tá? Compartilhe o seu vídeo, tá bom? Esse vídeo, tá? Para que ele possa ganhar a relevância que nós assim pretendemos. Tá bom? Então, me acompanha na correção, então. Então, aqui você tem o layout, né, da prova, tá? Uma prova que aconteceu em 2019, então é uma prova para em nível superior, tá? Instituto AOCP, que é o que vocês vão, né, ter aí a oportunidade de praticar a prova AOCP. Tá bom, então. Aí o que nós temos aqui? Nós temos as questões de língua portuguesa, tá? Para a questão de língua portuguesa, note que aí a gente já vai ter as questões de interpretação do texto, tá? Eu sempre brinco com os meus alunos, tá? No que diz respeito à interpretação, o que tem que acontecer? Você tem que primeiro ler o enunciado. Não faça nada sem antes ler o enunciado. Por quê? Porque às vezes a leitura ela é direcionada. Então, a primeira coisa que você faz é ler o enunciado, tá? Então vamos lá? Considere as ideias e informações apresentadas no texto e assinale a alternativa errada, tá? Então tá bom. Então ele quer a alternativa errada. Então não tem como, a gente vai ter que ler o texto. Vamos lá? Faz comigo aqui uma leitura breve. O texto é: a gratidão tem o poder de salvar vidas, ou por que você deveria escrever aquela nota de agradecimento. Nota que é uma tradução. Então vamos lá? A gratidão pode ser mais benéfica do que costumamos supor. Um estudo recente pediu que pessoas escrevessem uma nota de agradecimento para alguém e depois estimassem o quão surpreso e feliz o recebedor ficaria. Invariavelmente, o impacto foi subestimado. Outro estudo avaliou os benefícios para a saúde de se escrever bilhetes de obrigado. Os pesquisadores descobriram que escrever apenas 3 notas de obrigado ao longo de 3 semanas melhorava a satisfação com a vida, aumentava sentimentos de felicidade e reduziria sintomas de depressão. Legal, né? Existem múltiplas explicações para os benefícios da gratidão. Uma é o fato de que expressar gratidão encoraja os outros a continuarem sendo generosos, promovendo assim um ciclo virtuoso de bondade em relacionamentos. Da mesma maneira, pessoas agradecidas talvez fiquem mais propensas a retribuir com seus próprios atos de bondade. Falando de modo mais amplo, uma comunidade em que as pessoas se sentem agradecidas umas com as outras tem mais chance de ser um lugar agradável para se viver do que uma caracterizada por suspeição e ressentimento mútuos. Tá bom? Os efeitos benéficos da gratidão podem ir ainda mais longe. Por exemplo, quando muitas pessoas se sentem bem sobre o que outra pessoa faz por elas, elas sentem um senso de elevação, com um consequente reforço de sua consideração pela humanidade. Alguns se inspiram a tentar se tornar também pessoas melhores, fazendo mais para ajudar a trazer o melhor nos outros e trazendo mais bondade para o mundo à sua volta. É claro, atos de bondade também podem fomentar desconforto. Por exemplo, se pessoas sentem que não são merecedoras de bondade ou suspeitam que há algum motivo por trás da bondade, os benefícios da gratidão não se realizarão. Do mesmo modo, receber bondade pode fazer surgir um senso de dívida, deixando nos beneficiários uma sensação de que precisam
pagar de volta a bondade recebida. A gratidão pode florescer apenas se as pessoas têm confiança o suficiente em si mesmas e nos outros para permitir que isso aconteça. Outro obstáculo para a gratidão é frequentemente chamado de senso de merecimento. Em vez de sentir um benefício como, vamos lá, como uma virada boa, tá? As pessoas às vezes o veem como um mero pagamento do que lhes é devido, tá? Pelo qual também merecem nenhum crédito moral, ainda que seja importante ver que a justiça está sendo feita, deixa de lado oportunidades de sentimentos genuínos e expressões de generosidade também pode produzir uma comunidade mais impessoal e fragmentada, tá? Beleza. Quando Defoe retratou a personagem Robinson Crusoe fazendo da ação de graças uma parte diária de sua vida na ilha, ele estava antecipando descobertas nas ciências sociais e medicina que não apareceriam por centenas de anos. Ele também estava refletindo a sabedoria de tradições religiosas e filosóficas que têm início há milhares de anos. Tá? A gratidão é um dos estados mentais mais saudáveis e edificantes. E aqueles que o adotam como hábito estão enriquecendo não apenas suas próprias vidas, mas também as vidas daqueles à sua volta. Legal, né? Tá bom, então. Considere as ideias e informações apresentadas no texto e assinale a alternativa errada. Quer dizer que tá tudo certo, hein, cara? Então, muito cuidado. Notem que a OCP, o que ela faz? Ela coloca uma caixa alta aqui. Ela é incorreto, cara. Vamos lá. Os 3 primeiros parágrafos têm a função de representar os efeitos positivos da gratidão na vida das pessoas. Correto, cara? Então você nota que ele começa: a gratidão pode ser mais benéfica do que costumamos supor. Aí ele reforça: existem múltiplas explicações para os benefícios da gratidão. Está reforçando. E depois, os efeitos benéficos da gratidão podem ir mais longe. Tá vendo? Só pensamentos positivos. Beleza. Efeitos positivos. Tá bom. B. A sequência lógica do texto revela que não apenas aspectos positivos, mas articulados à gratidão, pois nos 4º e 5º parágrafos é apresentado um contraponto aos benefícios da gratidão. Correto, né, cara? Note que ele continua aqui, ó. Aí ele vai mostrar um contraponto. É claro, atos de bondade também podem fomentar desconforto. Aí ele dá outro contraponto. Outro obstáculo para a gratidão frequentemente, então note, o 4º e o 5º dão um contraponto, que é algo caro, meus amigos, ao texto dissertativo argumentativo, tá? Então, na argumentação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a evidência do contraponto. Então, você dá ali o seu argumento, mas depois você permite também o elaborador não seria questionar, mas ver a verdade de outro ponto de vista, ou aquela suposta verdade que você está defendendo. Claro, a dissertação, ela é o quê? Ela é um conjunto de argumentos, tá? E você vê que o texto é nitidamente argumentativo. Teve introdução, desenvolvimento e conclusão. A letra C, então tá certo a letra B. Letra C, ocorre uma contradição interna no texto, visto que, primeiramente, é apresentada a serventia da gratidão, porém, em seguida, outro se contradiz. Não, ele não se contradiz. Ele dá um contraponto. O que é o contraponto, colega? Quando a gente tem um texto dissertativo argumentativo, então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aquela possibilidade, né, de um determinado ponto de vista estar sendo apresentado. Esse ponto de vista, meus amigos, ele não é cabal, não é definitivo. Por quê? Porque normalmente eu brincava com isso, né? Brincava com os meus alunos, que sempre a dissertação ela vai propor algo que ainda está inacabado. Não vai propor algo acabado. O que é algo acabado? É algo que não tem argumento. Por exemplo, ninguém vai propor uma dissertação sobre o movimento de translação da Terra. Cara, o movimento de translação da Terra está lá, né, cara? A Terra gira. O que você vai falar? Agora, o que ele vai propor? Uma dissertação sobre o trabalho infantil. Aí você olha para mim e fala assim: tá, Gessé, mas o trabalho infantil é algo inadmissível, verdade? Só que o que acontece? Você vai se posicionar contra? Claro, contudo, olha só, contudo, existe uma questão. O menino trabalha porque quer?
Entende? Então, veja bem, a argumentação, ela permite ao seu interlocutor também ter um segundo ponto de vista. A criança não trabalha porque quer. A criança trabalha porque tem fome, porque ela sente uma dor que necessariamente a gente não conhece, que é a dor da fome. Entende? Então, eu costumo dizer que sempre na dissertação vai ter um momento que você tem que ponderar. Isso não é uma contradição. Isso é um segundo ponto de vista. É aquela hora que você usa o mas, o porém, contudo. Ele não usou? Não. Mas ele faz o contraponto. É claro, atos de bondade também podem ser podem fomentar desconforto. Outro obstáculo, né? Então ele dá o contraponto. Então, necessariamente a errada é a letra C. Por que a letra C? Porque ele não está caindo numa contradição. Ele está dando um outro ponto de vista. Por quê? Porque nós temos um texto argumentativo. Bom, né? A referência à obra literária de Defoe exemplifica. Por quê? Porque faz parte da conclusão também você colocar o quê? Uma exemplificação. Para a exemplificação, o que ele lança a mão? Ele lança a mão do Defoe, né? Na sua obra, Robinson Crusoe. Certo? Que a importância do hábito da gratidão não é recente, é antiga, é velha. O autor acredita que o atual individualismo na sociedade pode ser uma consequência da falta de atitudes de agradecimento nas relações pessoais, certo? Por isso que ele faz no último parágrafo. Tudo certo, cara. Qual que é errada? É errada a letra C. Continua, lembro que essa é uma prova em nível superior, tá? A sinal alternativa que analisa e classifica corretamente a oração em destaque. Vamos lá? Uma comunidade em que as pessoas se sentem agradecidas umas com as outras tem mais chance de ser um lugar agradável. Você nota a oração subordinada? Notem comigo, ó, uma comunidade. Aí ele interrompe, porque a oração é uma comunidade tem mais chance de ser um lugar agradável. Então eu tenho uma oração subordinada adjetiva, tá? Notem que o pronome relativo que ele vai ter função de adjunta adverbial de lugar. Notem que esse que é facilmente substituído por onde. Uma comunidade onde as pessoas se sentem agradecidas. Vê? Então notem que a oração subordinada falta um termo. Qual que é o termo? Justamente o adjunto adverbial de lugar, que vai ser representado pelo pronome relativo que evoca a comunidade. Você vê todos os sintomas aqui, todas as características de uma oração subordinada adjetiva. Qual que é o outro problema? A adjetiva, ela pode ter vírgula. Se ela tem vírgula, ela é uma explicativa. Note que ela está sem vírgula, então ela é uma restritiva, certo? Vamos lá para as alternativas? Veja comigo. Trata-se de uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Não é completiva nominal porque a palavra comunidade não pede complemento. O complemento é feito por causa do adjunto adverbial de lugar. Tanto é que aquele em que pode ser substituído por onde. Tá? Letra B é uma oração adjetiva restritiva, pois caracteriza e especifica qual comunidade é agradável. O lugar onde. Fechou? Correto, cara. Correto a letra B. Fácil, né, cara? O C é uma oração adjetiva explicativa. Não tem vírgula. A explicativa, a subordinada adjetiva explicativa, sempre vai ter vírgula. Não é o caso. É uma oração final? Não. A conjunção usada para final é para que, não é em que. Tá? É uma condicional? A condicional é caso, se, não é o em que. Tudo errado. Tá? Correto é a letra B. Terceiro, assinale a alternativa em que a substituição do verbo em destaque em existem múltiplas explicações para os benefícios da gratidão respeite as normas de concordância. Por quê, cara? Porque o verbo existir não é impessoal. Que é impessoal é o verbo haver no sentido de existir. Então o verbo existir está concordando com explicações, que é o seu núcleo do sujeito. Na hora que ele troca com faz múltiplas explicações, está errado. Porque nesse caso, o verbo fazer, ele não está indicando passagem de tempo. Está indicando que as múltiplas explicações, ela faz alguma coisa. Então, múltiplas explicações fazem múltiplas explicações para os benefícios, múltiplas explicações, né? Alguém faz. Não, então não é o caso. Então tá tudo errado, tá? Fazem, múltiplas explicações fazem, tá? Tá bom, então. Há muitas explicações.
Correto. Verbo haver, no sentido de existir, não há sujeito, é uma oração sem sujeito. Então o verbo haver fica no singular, tá? Então, supostamente, a correta é a letra B. Porque supostamente que ele vai fazer o resto. Eu não sei nem ler isso aqui. Como eu gaguejei aqui no FAS, que está errado, eu gaguejo também não sei, tá? Há múltiplas, na verdade, teria que ser A com H. Há múltiplas, não tem nada a ver, tá errado. Há múltiplas, verbo haver não pode ser flexionado. Verbo haver, no sentido de existir, não se flexiona. Há múltiplas, tá? E existe múltiplas. Não, existem múltiplas, porque múltiplas explicações existem, tá? Tá bom, então. Correta a letra B. Olha só, cara, assinale a alternativa que apresenta a relação estabelecida para a oração em destaque na seguinte frase. Aqueles que adotam como hábito estão enriquecendo não apenas suas próprias vidas, mas também as vidas daqueles à sua volta. Então notem que ele usou mais também. O mas, meus amigos, é adversativo, mas o mas também é aditivo. A resposta correta é a letra C. Certo? 5. Notem, ele quer que você classifique corretamente a oração reduzida, tá? Uma é o fato de que expressar opinião encoraja os outros a continuarem sendo generosos, promovendo assim um ciclo vicioso. Quer dizer que, porque fazendo isso, promove-se um ciclo vicioso, tá? Então já nota que ela é causal, tá? Considerando que a oração em destaque classifica como uma oração reduzida, por não apresentar conectivo e por apresentar um verbo em sua forma nominal, assinale a alternativa que apresenta um desenvolvimento dessa oração, quer dizer, ele vai querer a desenvolvida. Para você fazer a desenvolvida, você tem que entender que na reduzida, ela é causal. Então a conjunção que melhor se encaixaria aqui seria o porquê, seria o como. Vamos ver como é que ele fez? Vamos lá. Faz comigo. Porque promove assim um ciclo virtuoso de bondade em relacionamentos. Aí, correta a letra A, cara. Não precisa especular mais nada, tá? A letra B. Visto que promove. Então, ela tá... A substituição está feita de modo errado, tá? A causal, ela não vai usar verbos no subjuntivo, visto que promova, não. Visto que promove. O verbo é verbo promover. Promova, ele está no subjuntivo, o que deixa hipotético, tá? Então ele tem que ficar no indicativo. Por quê? Porque é uma afirmação, tá bom? Desde que promovam, desde que embora é concessiva, não é o caso. Quando é temporal e se é condicional, então não é o caso. O correto é a letra A. Olha só, o texto de apoio predomina o discurso, então vamos lá, tipos de discurso ou tipos de texto, tá? Ele é um texto argumentativo, colega. Existe o narrativo, descritivo, expositivo e injuntivo. Ele não encaixa em nenhum deles, ele encaixa no argumentativo. Por quê? Porque tem início, meio e fim. Porque ele tem tese, reforço da tese, tem até contraponto, e depois ele tem a confirmação da tese, tá? Olha só, questões a respeito do C. Considerando os usos do C, no seguinte é certo, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Primeiro você tem que saber analisar, né? Senão a gente não vai para lugar nenhum. Dá uma olhada aqui. Por exemplo, se pessoas sentem que não são merecedoras, se condicional. Pronto, é uma conjunção, já não é pronome, tá? Que há algum motivo por trás da bondade, os benefícios da gratidão não se realizarão. Quer dizer que os benefícios não serão realizados. Então você tem aqui uma partícula passivadora que transforma o verbo na sua voz ativa para a voz passiva, necessariamente voz passiva sintética. Por isso que o verbo flexionou-se, porque o sujeito dele são benefícios, tá? Tá bom, vamos lá? Nas duas ocorrências do ser, é um pronome que integra o sentido do verbo. O que é um pronome que integra o sentido do verbo? É um pronome chamado de PI, né? Partícula integrante. Como acontece nos verbos, por exemplo, o verbo lembrar-se, como acontece no verbo indignar-se, tá? E assim por diante. Então, ela faz apaixonar-se, essa partícula faz parte do verbo. Então, esses verbos são chamados de verbos pronominais. O verbo pronominal, ele apresenta a partícula integrante do verbo. Não é o caso, tá? Até porque o primeiro não é pronome, é conjunção. 2. Na primeira ocorrência, o C tem valor condicional. Correto, cara. Então a 2 está correta. Deixa eu marcar aqui para você não esquecer.
A 2 está correta. Tá? É importante você fazer isso na prova também, tá? Terceiro, na segunda ocorrência, o C indica que a oração está na voz passiva, correto? Trata-se de uma partícula passivadora, ela está na voz passiva sintética. Nas duas ocorrências, servem para indeterminar os sujeitos do verbo. Não é o sujeito determinado, até porque o primeiro é um pronome. Está errado 1, está errado 4. O que ele quer? Ele quer apenas as corretas, não é verdade? Vamos voltar lá? Considera a ponte as corretas. A correta é só a 2 e a 3. A 2 e a 3, letra D. Morreu? Muito bem. Olha só, cara, sinônimo. De acordo com o texto, a palavra em destaque, uma comunidade caracterizada por suspeição. Alguém que tem suspeição tem suspeita. Quem tem suspeita não tem afeição. Não tem preconceito, não tem superstição, não tem rancor. O que ele tem? Desconfiança. Fácil, né, cara? Fácil, fácil, fácil. Assinale a alternativa em cuja palavra ocorre um dígrafo. Dígrafo? Somente pesquisadores. O que é o dígrafo? O dígrafo é uma sequência, cara, que ele tem que ser decorado, tá? Que no caso são aquelas palavras em que você utiliza duas letras para ter apenas o som de um único fonema, tá? Então isso ocorre, vai lá, decorado, hein? Com o N, os paizinhos de H. NH, LH, CH. Dobras, SS, RR. Depois, os que têm o som da velar, que tanto pode ser o G, quanto pode ser o C, que é o caso do GU e do QU. O GU com som de G, em Guilherme, o QU com som de K, né, em quilo, tá? Você sabe que quilo é com QU, né, K, não é com K, tá? Beleza. E depois aquelas que reproduzem um S, que é o SC em nascer, SC acedilhado no imperativo nasça, XC em exceto e XS em estudar. Esses são chamados dígrafos consonantais. E depois a gente tem os dígrafos vocálicos, o A com M, A com N, sempre para nasalizar a vogal, tá? Como é o caso de anta. E na sequência, tá? E com M, E com N, I com M, I com N, O com M, I, O com N, U com M e U com N, tá? Isso são dígrafos, mas só quando eles nasalizam as vogais. Tanto é que ele é considerado dígrafo vocálico ou dígrafo nasal, tá? Só para constar. E a última, cara, ele surpreende com uma questão de interpretação do texto, tá? A expressão em destaque em outro obstáculo para a gratidão, quinto parágrafo, retoma. Cara, nós vimos que outro obstáculo quer dizer que ele vai de novo argumentar no quinto parágrafo sobre mais uma questão negativa do ponto de vista da gratidão. Então quer dizer que se os 3 primeiros parágrafos ele fala algo afirmativo, obviamente o que ele está contrapondo não pode estar no terceiro, mas vai poder estar sim no quarto e no quarto, que no caso é a letra B, C e D. Vamos tentar? Vamos lá, ele quer a expressão outro obstáculo. Tá aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Outro obstáculo para a gratidão é. Então a gente vai ter que ler o quarto parágrafo de novo. Vamos lá? É claro, atos de bondade também podem fomentar desconforto. Ó, contraponto. Por exemplo, se pessoas sentem que não são merecedoras de bondade ou suspeitam que há algum motivo por trás da bondade, os benefícios da gratidão não se realizarão. Do mesmo modo, receber bondade pode fazer surgir um senso de dívida. Esse é o obstáculo. Deixando os beneficiários uma sensação de que precisam pagar de volta a bondade recebida. A gratidão pode florescer apenas se as pessoas têm confiança o suficiente em si mesmas e nos outros para permitir que isso aconteça. Voltar para a questão? Então veja bem, então a gente tem esse senso de dívida, né? Então vamos lá? Atos de bondade? Não. Qual que é o outro obstáculo? É o senso de dívida. Acabou, cara. Bom, né, cara? Eu tenho aqui o restante da prova, se você quiser tirar um print, tá? Vou até diminuir aqui o zoom para você. Eu sempre... eu acho que não é pleonasmo, né? Porque tá aqui diminuir o zoom, né, cara? Você fica na dúvida, sabia? Se diminuir o zoom é pleonasmo. Tá vendo aqui? Questão 11, a questão 12, questão 13, tá? Porque eu tô aqui, eu não quero te atrapalhar. 14, tá? Lembra que essa prova é uma prova de biólogo, tá? Faz o print aí. Põe o pause na tela e faz o print, tá? Aí um pouquinho de legislação, mas aí no caso é para Novo Hamburgo, né? Então não é o caso, tá? Conhecimentos específicos, ó, você que é da área de biologia, ó, vai lá.
21, aí depois 22 a primeira parte, 22 termina aqui, depois o 23, tira o print, 24 tem essas três afirmativas, tira o print. Tirou? Aí a última afirmativa 4, ele pergunta qual que está certa. Tirou o print? Vai lá. 25, dá um pause na tela, cara, sendo rápido, tá? 26, aí depois o 27, depois o 28, depois o 29, dá o print. Depois o 30, olha só, já são 30 questões já. Aí depois o 31, depois o 32, e depois parte do 33. Aí o 33 termina aqui. 34, tira o print, 34, depois 35. Vai dar pause na tela aí, cara. Depois o 36, depois o 37, 38, depois o finalzinho do 38, o 39, tá? Depois o 40, depois o 41, depois o 42, depois o 43, o 44, o 45. Depois o 46, depois o 47, depois o 48, depois o 40, finalzinho do 48, 49 e por último o 50, tá? Para você que é biólogo, tá bom? Beleza? Aqui é a interface, a primeira parte da prova, tá? Muito bem, meus amigos, então essa foi a minha revisão para a prova da AOCP. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece, deixa o seu like, tá? Compartilhe o vídeo para aquelas pessoas que estão se preparando para a prova, tá bom? Meus amigos, então mais uma vez, eu sou o professor Jessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.